façamos a leitura da palavra do Senhor, que diz assim, leiamos o texto sagrado. Paulo, servo de Cristo Jesus, vamos ler? Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês, em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Feche seus olhos, curva sua cabeça e nós vamos, neste momento, orar no nome de Jesus. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra que é viva, Tua palavra que fala e confronta com os nossos pecados, mas que também é a palavra que purifica-nos de todas as nossas iniquidades, mediante a Tua graça perdoadora. Que o Senhor passa a nos instruir por meio desta carta, a qual pretendo expô-la, ó Deus, segundo a Tua orientação, segundo a Tua graça e misericórdia. Que o Senhor, ó Deus, a cada exposição desta carta, esteja, ó Deus, falando primeiramente comigo e também com o Teu povo aqui presente, com todos aqueles que nos acompanham por meio do canal do YouTube e também todos aqueles que em tempo oportuno, ó Deus, num tempo futuro, irão, ó Deus, ver e ouvir esta mensagem por meio da internet. Oro no nome de Jesus, amém e amém. 24 de maio, ano de 1738, um missionário foi de muita má fé e com uma indisposição terrível a um culto em uma das muitas igrejas em Londres. E lá chegando, o pastor estava expondo justamente esta parte da carta que Paulo escreveu à igreja em Roma.
E ele chegou quando o pastor estava justamente tratando do versículo 16 e versículo 17, o qual o versículo 17 diz que o justo viverá pela fé. A partir daquele momento, este missionário saiu daquele culto com a convicção real de que a partir daquele momento ele pertencia definitivamente a Jesus Cristo. O nome deste indivíduo, John Wesley, o grande avivalista da Inglaterra. Nós temos que lembrar, irmãos, que Deus, ele promove as suas ações por meio de homens, e que tanto a leitura de parte do comentário de Lutero que aquele pastor estava expondo naquela noite, onde John Wesley teve essa convicção de fé, e a partir de então ele se entrega a Cristo e torna-se um grande pregador deste Cristo. Lutero também, ele foi sacudido por Deus ao ouvir esta mesma mensagem: o justo viverá pela fé. E é desta maneira que nós devemos trilhar o nosso caminho, porque a proposta que nós temos para o ano corrente, como tema para esta igreja, é andando nos passos de Jesus, tendo Ele como nosso grande modelo e exemplo de vida. Então, esta carta, ela foi escrita por volta do ano 57, 58, estando Paulo na cidade de Corinto, ao final da sua terceira viagem missionária, às vésperas dele partir para Jerusalém, levando aquela grande coleta que ele havia recolhido na região da Caia e da Macedônia. Paulo, ele não é o fundador desta igreja, mas conforme nós lemos aqui no capítulo 1, ele desejava ardentemente conhecer e visitar esta igreja, porque para Paulo, no final da terceira viagem missionária, já não havia mais campo missionário para ele trabalhar. Então ele desejava ir para a Espanha, e a Espanha era o seu próximo campo em que ele desejava expor a palavra de Deus, e ele desejava que esta igreja fosse a igreja que o enviasse ao campo missionário. Paulo, ele expõe isso conforme nós acabamos de ler. E a portadora desta carta, alguns teólogos dizem, estudiosos, que provavelmente é uma irmã chamada Febe, que está registrada lá no capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. E mais uma vez, para aquelas que defendem a bandeira do feminino, dizendo que Deus não é um Deus que exclui as mulheres, Deus aqui, ele sempre vai dando provas vivas de que ele é um Deus que ama as mulheres, assim como ele ama os homens, ao ponto de usá-las com o mesmo poder, com a mesma graça, concedendo a elas também a mesma salvação graciosa por meio de Jesus Cristo. E dentro desta carta, Paulo, ele trata sobre vários assuntos. Paulo vai falar sobre a condição de toda a humanidade, todos estão condenados ao inferno, capítulo de número 1, mas que há uma grande esperança para todos em Cristo Jesus, onde ele começa a tratar o tema da justificação pela fé, e esta justificação, ela é apresentada, ilustrada na pessoa de Abraão, e depois ela é revelada mais uma vez na pessoa de Cristo e na pessoa de Adão. Aí depois Paulo vai falar sobre o ato soberano de Deus de salvar e de condenar, capítulo 9, capítulo 11, e aqui é um ponto onde existe vários nós na mente, no coração de alguns irmãos, que tem muito tempo de caminhada cristã, mas que ainda não aceita Deus preterir alguns e salvar outros. E Paulo diz que isso compete a Deus, somente a Ele, é um ato soberano dele, e nós devemos, como irmãos e irmãs, somente crer e descansar de que o que está registrado aqui de fato é a mais cristalina verdade. Depois Paulo vai, no final da sua carta, apresentar e enumerar alguns irmãos, algumas irmãs que serviam a este reino na cidade de Roma, a igreja que reunia em várias casas com inteireza, integridade e alegria de coração. Só que nesta introdução, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17, Paulo, ele trata sobre todos esses temas aqui, de uma forma mais reduzida. E eu quero ver com vocês aqui,
algumas questões que Paulo apresenta para nós, como que Cristo e seu Evangelho é poderoso para transformar as pessoas. Transformações realizadas por meio de Cristo e o seu Evangelho. E a pergunta que eu faço é: será que Cristo realmente tem poder para transformar pessoas? Será que o Evangelho é poderoso para trazer um indivíduo, seja na condição em que ele esteja, de homicida, de pedófilo, de ladrão, de mentiroso, de feiticeiro, ou até aquele com capinha de gente boa? Será que este Evangelho tem poder para fazer com que esse indivíduo mude, ocorra uma transformação interna dentro dele, a ponto dele, em pouco tempo, demonstrar que de fato a sua vida foi transformada? É justamente isso que Paulo está respondendo. Sim, o Evangelho é poderoso, é o meio pelo qual Deus usa para que por meio da fé as pessoas venham e confessem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E Paulo não abre mão destes dois princípios que ele apresenta na carta aos Romanos: o senhorio de Jesus diante de uma realidade onde em Roma, o centro do mundo, há um império pujante, um império poderoso, onde este império, com o seu imperador, conspira contra Cristo e contra o seu povo, e que este imperador exige culto. Paulo diz: Cristo está acima de todos eles, ele é o Senhor dos senhores. Por outro lado, Paulo vai dizer: este Cristo que é Senhor, ele é Salvador. Então não tem como você servir a Cristo como Salvador e não cumprir aquilo que ele exige de nós. Ao mesmo tempo, não tem como a gente tentar cumprir as suas exigências sem tê-lo como Salvador. Paulo diz que essas duas imagens se fundem em uma só. Por isso, aquele que professa Jesus o tem como Senhor e como Salvador de sua vida. E Paulo, então, por meio destes versículos, ele vai trazer algumas evidências muito claras acerca deste poder transformador que o Evangelho promove no indivíduo por meio da fé em Jesus Cristo. E Paulo, vai usar primeiramente a sua própria pessoa, para ele dar todas as provas de que o Evangelho tem poder para transformar, por meio da fé, naqueles que em Cristo acreditam. E aqui Paulo vai apresentar a sua consciência do fato de que ele, um ex-perseguidor, agora, uma vez que ele foi alcançado por este Evangelho que o transforma, ele muda completamente a sua disposição de mente, coração e serviço. E é por isso que ele vai iniciar a sua introdução dizendo: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu, Paulo, e o nome de Paulo significa pequeno, eu sou um pequeno servo de Cristo Jesus, que fui separado para a salvação antes da fundação do mundo, mas fui também vocacionado para o serviço apostolar. E todas as imagens que Paulo passa para nós é de um servo, somente servo, seja na pessoa do crente, do discípulo, seja na imagem do apóstolo. Paulo não quer aqui se apresentar como um homem extremamente importante, uma figura ilustre, não, ele está se pondo no seu lugar diante de Cristo. Ele, Jesus, é o Senhor, ele, Jesus, é o Rei. Ele, Jesus, é aquele que vocaciona, que chama para a salvação de forma irresistível, mas é aquele também que aponta, que dá dons e talentos para que aqueles que nele crê possam servi-lo com integridade e inteireza de coração. Pequeno servo de Cristo, chamado, vocacionado para o ofício apostolar, separado aqui, e esse separar denota a autoridade que foi conferida a Paulo como apóstolo, a mesma autoridade que foi conferida a Pedro,
A mesma autoridade que foi conferida a Mateus, a Tomé, todos os apóstolos, a mesma autoridade foi conferida a Paulo, e ele chega a dizer que ele era como que nascido fora do tempo, que ele foi chamado para anunciar a mensagem das boas novas, ou o evangelho, e este evangelho ele tem uma fonte, e essa fonte é Deus. E evangelho aqui para Paulo não é somente o evangelho de Mateus, Lucas e Marcos e João. O evangelho para Paulo aqui é toda a escritura, do Gênesis ao Apocalipse. Tudo aquilo que foi escrito, revelado, Paulo tem na mente que esta é a palavra que Deus usa, o evangelho, boas novas, para transformar vidas, assim como a dele foi transformada. E no versículo de número 5, confere aí, Paulo vai dizer que foi por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Paulo explica aqui o processo da justiça de Deus que foi aplicado sobre ele. E aqui ele destaca 4 palavras muito importantes. Ele vai falar que a ação de Deus para com ele foi por meio da sua graça, por meio do amor de Deus para com ele, mas que ele agora, nesse processo de transformação, recebe esta justiça de Deus por meio da fé, e agora ele passa a viver essa vida de fé em plena obediência a Deus. E não é uma ou duas vezes que nós lemos Paulo dando um testemunho, não se justificando, mas justificando que outrora, como ele é um perseguidor da igreja, ele se envergonhava disso, mas Deus, na sua graça, misericórdia e amor infinito, o transforma por meio do evangelho, por meio da mensagem, ao ponto de que agora Paulo é mais um dentro daquele grande exército formado por irmãos e irmãs de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Então Paulo vai dizer, este evangelho transforma sim, e eu sou uma prova vívida de que isto é a mais cristalina verdade. Assim também como você e eu. Se nós fôssemos, irmãos, parar para fazer uma pequena análise do que poderia ter motivado Deus a nos salvar, nada em nós, nem em Paulo, nem no mais ilustre dos homens, que mesmo depois da conversão entende que agora é apenas um servo, nenhum de nós teríamos em nós mesmos algum motivo para que Deus pudesse nos amar ao ponto de dar o seu filho para morrer em nosso lugar. É esta consciência que Paulo deseja que a gente tenha, que aqueles irmãos na igreja em Roma também. Mas Paulo também, ele vai apresentar a sua consciência sobre o evangelho. O que é o evangelho para Paulo? E Paulo então, ele vai apontar alguns caminhos que nós devemos guardar no nosso coração acerca deste evangelho. Lembrando que o evangelho aqui tem a ver com Gênesis até o Apocalipse. E no versículo 2, Paulo vai dizer o seguinte, que o evangelho de Deus no passado, foi prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo está dizendo para nós que o evangelho sempre se fez presente. Não foi a partir da escrita de Mateus, de Lucas, de João ou de Marcos. Não, o evangelho sempre esteve presente desde quando os primeiros 5 livros da lei foram escritos. Paulo sempre lembra isso para os irmãos em Roma e para nós aqui. Esse evangelho já era anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, porque a mensagem dos profetas do Antigo Testamento também era de arrependimento, mudança de vida, se dobrar diante de Deus, servir a Deus, obedecer a Deus e a sua lei. Paulo aqui, ele diz que Deus no passado prometeu este evangelho por meio dos profetas, desde Gênesis ao Apocalipse. O evangelho é atestado, confirmado, anunciado pelos profetas por meio da Sagrada Escritura. E Paulo deseja que a partir dele também este evangelho seja anunciado, e a partir de nós também, e ele vai dizer isso, que uma das coisas que chamou a atenção dele, que ele ouvira falar da igreja de Roma, é que a fé destes irmãos
havia alcançado o mundo. E nós estamos falando de um contexto de dura perseguição. Aqueles irmãos que viviam em Roma, eles viviam debaixo de uma dura perseguição. Muitos eram levados para o Coliseu, muitos eram queimados vivos, muitos eram exilados. Ali, aquela igreja formada por judeus e por gentios que não se entendiam, e não haviam entendido que aquela barreira entre gentios e judeus, Cristo já havia derrubado. Havia homens e mulheres de grande posição, assim como também tinha escravos. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que o evangelho transformou ele, Paulo, assim como transformou eles, e este evangelho, ele tem uma origem, e esta origem procede de Deus, mas há dentro da Trindade um personagem que ele é central na mensagem do evangelho, e ele vai dizer, versículo de número 3, este evangelho diz respeito ao seu filho. Este evangelho do Gênesis ao Apocalipse diz respeito a Cristo. E já em Gênesis capítulo 3, na desobediência do homem, na queda, Cristo já é anunciado ali. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. Então Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos, e a nossa atenção, para que a gente não possa pensar que Cristo se faz presente a partir do Novo Testamento. Ele sempre esteve presente, ele é o centro da mensagem do evangelho, e tudo que os profetas anunciavam, apontavam para Jesus. Ele, Jesus, o evangelho tem como cerne a história de Cristo. Paulo afirma que o evangelho, ou a Bíblia Sagrada, procede de Deus. A autoria deste livro que está na sua mão, no seu smartphone, tem Deus como autor, e você pode conferir isso na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Percebe a importância da gente descansar o coração e entender que nós estamos aqui por graça de Deus, somente graça e amor, que todos nós estávamos condenados, depois nós vamos ver isso mais adiante, mas Ele, na sua graça infinita, Ele nos elege para a salvação e envia o seu Filho para morrer no nosso lugar, pagando a dívida que era nossa. Mas Paulo também vai mostrar a sua consciência que ele tem de Cristo. Eu tenho repetidamente dito isso aqui, irmãos. Se há algo que nós precisamos resgatar urgentemente dentro das nossas igrejas, é a pessoa de Jesus Cristo. Porque hoje tem se apresentado um Cristo genérico, um Cristo que não tem nada a ver com a Escritura, um Cristo serviçal, um Cristo como se fosse um objeto em que você faz uma escolha como fosse uma roupa para você sair para trabalhar ou ir para uma ocasião especial. Não é o Cristo Senhor e Salvador das Escrituras, não é o Cristo Criador, não é aquele que de fato e de verdade, Ele, por amor a nós, Ele vai à cruz do Calvário para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Então, do versículo 3, na parte B, até o versículo 4, Paulo vai dizer acerca de Jesus Cristo. O Evangelho fala sobre Cristo, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E aqui Paulo, com este termo, já vai apresentar alguns atributos de Jesus, e que às vezes, em nossas leituras, nós não percebemos. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, e Paulo aqui já deixa bem claro que Ele é 100% Deus, 100% homem, 100% Deus. Tudo apontava para Ele, tudo se consumará nele e com Ele. Quando Paulo fala que Ele veio segundo a carne, Paulo está falando da sua encarnação, o ponto em que Deus chegou na sua humilhação, para que por meio da sua carne, Ele pudesse pagar pelo meu e pelo seu pecado.
Paulo vai dizer que ele veio da descendência de Davi. Aqui Paulo está apontando para nós um dos seus ofícios. Ele é rei diante de um grande império, o império dos impérios, o império romano, que diante de Cristo não é nada. Paulo está dizendo, o verdadeiro rei, aquele que é digno de receber o nosso culto, aquele que é digno de receber a nossa adoração é Cristo, não é César, não é Nero, não é Domiciano ou qualquer outro imperador, é Cristo. Ele é o rei dos reis, e por causa desta confissão, muitos foram perseguidos e mortos, e ele foi designado Filho de Deus com poder. E aqui Paulo está destacando a autoridade de Jesus. Ele é Deus, ele não pode ser coagido, ele não pode ser colocado contra a parede. Não tem como você e eu determinar algo para Jesus, porque qualquer aquele que tentar fazer isso está incorrendo em pecado contra ele. Paulo deseja que a gente entenda definitivamente que esta autoridade tem a ver com o senhorio de Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, e Paulo continua que segundo o Espírito de santidade, este que encarnou, ele veio, cumpriu todo o seu ministério, e ele permaneceu puro, imaculado, sem pecado. É por isso que ele teve condições de pagar pelo meu e pelo seu pecado, sem ter pecado nenhum. Paulo deseja, irmãos, que estas coisas profundas a gente entenda, para que a gente tenha alegria em servir esse Jesus Cristo. Mas Paulo diz também que este Cristo, ele é apresentado e conhecido pela sua ressurreição. O cristianismo é a única religião do universo que aponta um Deus que ressuscitou dos mortos. Não tem uma religião com esta mensagem, assim também como não tem nenhuma religião que diz que Deus habita naquele que o adora, naquele que o serve. Não existe. Somente no cristianismo. E Paulo deseja que aqueles irmãos entendam isso. Então, quando Paulo está falando da ressurreição de Jesus, ele está falando da vitória de Jesus sobre Satanás, sobre potestades, principados, a vitória sobre a morte. Ele está lembrando também da sua exaltação, da sua glorificação, da sua ascensão aos céus. Tudo isso apresenta este Jesus maravilhoso. Ele vai terminar dizendo que este Jesus é o nosso Senhor. Versículo 4. E Paulo aqui, ele deseja que, mais uma vez, a gente possa entender que esse Jesus, a Ele nós pertencemos. A ideia de pertencimento. Nós somos dele. Somente dele. E este Cristo, ele é por demais cuidadoso, ao ponto de exigir de nós que nenhum de nós possamos prestar culto a outro, a não ser ao nosso Deus Trino. Nós precisamos ter uma imagem fidedigna, real de Jesus, para que a gente não seja enredado pelas falsas teologias, para que a gente não seja enganado com vãs doutrinas, que aponta para um Jesus que não tem nada a ver com a Escritura. Dias atrás eu estava no trânsito e me deparei com um carro na frente com uma faixa, um adesivo escrito: "O Jesus cheiroso". O Jesus cheiroso. Eu fiquei tão indignado com aquilo, lembrei do presbítero João agora, que se eu pudesse descer, pegar uma pedra e tacar naquele para-brisa, eu fazia aquilo. Qual que é a ideia de uma pessoa colocar isso em um carro? A Gabriela lembra muito bem desse dia. Ô Jesus cheiroso, é esse Jesus que está sendo apresentado aí. Outro dia, eu fui convidado para levar uma palavra na antiga G-Top, e lá tinha um irmão que estava louvando a Deus, puxando um momento de cânticos, e de repente ele parou e começou a jogar beijo para cima, assim, e ele foi explicar que ele estava vendo Jesus Cristo e que ele estava jogando beijo para Jesus. Quando a gente olha para a Escritura, a coisa ela é séria. Exige de nós temor, reverência. Nós sim contemplamos o nosso Cristo, o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Senhor, mas nós não podemos tratá-lo como se ele fosse como um de nós. Ele é Deus.
Senhor dos senhores, Rei dos reis. Mas Paulo também, ele vai apresentar a sua consciência quanto aos irmãos que estavam ali naquela igreja. Irmãos como nós, pessoas com as suas lidas, suas labutas, dificuldades, gente de toda posição. E Paulo diz que aqueles irmãos, a despeito de tudo que eles enfrentavam por causa de Jesus Cristo, eles nunca deixaram de ser amados por Jesus. Nunca. E a partir do versículo de número 6, Paulo vai dizer: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. A fé que eles tinham em quem? Óbvio, Jesus. E esta fé, ela foi instigada e produzida no coração daqueles irmãos por meio da mensagem do Evangelho. Vocês lembram que hoje pela manhã o reverendo Nathan disse que nós precisamos falar do Evangelho? É por isso, porque quando nós falamos do Evangelho, em nossos círculos em que nós nos fazemos presentes, é por meio desta mensagem que Deus salva e condena. Todas as vezes que eu e você falamos do genuíno Evangelho, nós estamos levando uma mensagem de vida e de morte. Só que nós não temos o poder nem de dar vida e nem de promover a morte, mas o Deus dos deuses sim. Nós precisamos entender que este Deus que nós servimos, irmãos, Ele é Deus de fato e de verdade. E por mais que a gente não o compreenda, e não temos como compreendê-lo mesmo, porque se algum dia tivéssemos condições de compreendê-lo, Ele deixaria de ser Deus. Deus, Ele tem sempre que estar muito acima da nossa compreensão, mas o suficiente Ele nos revelou para que nós possamos descansar o nosso coração e entender quem Ele é, como Ele age e como Ele deseja ser cultuado. Paulo vai dizer que aqueles irmãos foram chamados para pertencer a Cristo Jesus. E lá no capítulo 16, Paulo vai enumerar, Paulo vai nominar alguns irmãos, algumas irmãs, até apontando alguns problemas que algumas comunidades, algumas igrejas locais estavam tendo, porque as igrejas reuniam-se em casas. Então, o mesmo processo que aconteceu com os romanos, que foram alcançados, está tendo microfonia aí, foram alcançados por Cristo por meio da fé no Evangelho, ou em Cristo por meio do Evangelho, também aconteceu o mesmo processo conosco. E no versículo 7, Paulo vai citar 3 benefícios promovidos por Cristo àqueles irmãos em Roma e a nós também. Paulo vai dizer: vocês são amados por Deus, você também é. Paulo vai dizer que eles foram chamados para serem santos, viver uma vida de santidade, você e eu também. Paulo vai dizer que aqueles irmãos são receptores da graça e da paz de Deus, você também é, eu também. Imagina que a despeito de nós mesmos, Deus nos ama e cuida de nós de uma forma muito particular. E Paulo vai confirmar isso no versículo 8 com 4 afirmações. Primeiro, Paulo dá graças pela vida deles. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês, pela fé de vocês. É como se Paulo estivesse dizendo: servos fiéis, parabéns, porque vocês estão num contexto tão adverso, mas vocês honram a Cristo com a vida de vocês. Parabéns para vocês. E é isso que nós fazemos quando os nossos irmãos merecem crédito. Temos que parabenizar, sim. Nós não podemos deixar de mencionar que isso é importante para você também. Quantas vezes você foi confrontada? Paulo também vai dizer àqueles irmãos que ele ansiava conhecê-los, e diz o porquê, versículo 10 ao versículo 12. Paulo queria compartilhar os seus dons, compartilhar o seu conhecimento de Cristo, ensinar aquela igreja a se fundamentar em Cristo por meio da palavra. Paulo também vai dizer que ele
não se envergonhava do evangelho, versículo de número 16, eu não me envergonho do evangelho. E aqui é um abismo gigantesco entre dizer que não tem vergonha do evangelho e viver essa verdade. Porque aquele que não se envergonha do evangelho, ele é o homem e a mulher da Bíblia, sempre, em qualquer lugar. Não envergonhar do evangelho é dizer, eu não tenho vergonha de falar que eu pertenço a Cristo, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou crente, eu não tenho vergonha de dizer que eu pertenço a uma igreja que hoje se reúne debaixo de uma tenda, porque até com isso a gente se preocupa, ou não é verdade? Quem aqui não deseja um templo ideal, confortável? Todos nós, e vamos chegar lá. Mas enquanto isso, debaixo dessa tenda, irmãos, nós continuamos sendo o povo de Deus, e Deus continua nos amando da mesma forma. E a única coisa que Ele deseja de nós é, saiam e falem de mim, saiam e proclamem a minha palavra, não tenham vergonha, não tenham vergonha, é isso que Paulo está dizendo. Às vezes nós corremos o risco de perder o emprego, às vezes nós corremos o risco de ser colocado de lado no nosso círculo de amizade, círculo profissional ou de academia, onde você esteja, dentro da nossa própria família. Paulo está dizendo, independente do que vier a acontecer comigo, e vocês também têm mostrado isso, esse é o relato que eu recebo de vocês, que vocês não têm vergonha do evangelho num contexto tão terrível que vocês vivem, e não tem nada melhor do que a gente ouvir isso, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Eu já passei, acho que essa é a 5ª igreja que eu pastoreio, e não tem nada melhor para mim quando me chega a notícia de que uma das igrejas que eu pastoreio está firme no evangelho. Isso alegra o nosso coração, sabe por quê? Porque esta comunidade formada por nós, chamada igreja, que somos nós, ela transcende essa tenda, irmãos. Isso aqui é o espaço que nós nos reunimos, a igreja é você. Então essa igreja está militantemente trabalhando diariamente, é isso que Paulo está dizendo àqueles irmãos, não envergonho do evangelho. Por quê? Porque Paulo vai dizer, porque o evangelho é o poder de Deus, é o meio pelo qual Deus usa para salvar e condenar. Entende isso? O Deus que nós servimos é o Deus que salva e que condena. É por isso que já muitos séculos atrás Isaías afirmou que a palavra de Deus não volta para ele vazia, ela, a palavra, cumpre o que apraz a Deus. E depois nós vamos ver isso com mais propriedade. E Paulo então vai fazer a sua última afirmação do versículo 17, que ele diz que o evangelho revela a justiça de Deus. E a partir deste versículo 17, quando ele entra no versículo 18, ele vai mostrar o caos em que a humanidade se encontra. Mas há um Salvador no contexto de caos. Todos estão debaixo da ira de Deus, condenados ao inferno, destinados ao inferno, mas a boa notícia do evangelho, há um Salvador. Há um Salvador, e nós precisamos nos posicionar, irmãos, para mostrar, falar, proclamar, testemunhar deste verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que o justo, ele vive pela fé. Aquele que vive pela fé é porque foi justificado, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A justiça de Deus nos alcança, pessoas que estavam condenadas, Ele nos faz justos. Justo aqui significa, na forma forense, alguém que nada deve à lei, alguém que nada mais deve ao juiz,
alguém cujas relações com Deus foram quitadas para todo sempre por Cristo Jesus. Jesus, ele, no seu ato na cruz, ao nos justificar mediante o derramamento do seu sangue, ele apraz a Deus o Pai. Por isso que ele diz, está consumado. Está consumado. Agora eu os justifiquei. E é por isso que quando Deus, o Pai, olha dos altos céus para nós, ele não vê a nós mesmos, mas o sangue de Jesus que nos cobre. Eis então a boa notícia, e eu vou concluir aqui, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Essa é a boa notícia. E essa justiça de Deus, que se revela de fé em fé, implicitamente, é lógico que ela está apontando para Jesus Cristo. Mas o reverendo Nácio também gosta de dizer aqui que onde, para haver uma boa notícia, precisa ter uma má notícia. A má notícia está no próximo versículo 18 aí. Vamos ler? Para a gente terminar. Versículo 18, vamos ler? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Essa é a má notícia. A boa notícia é que há alguém que pode transformar tudo isso. Os piores indivíduos, como eu, podem ser alcançados e transformados pelo poder do Evangelho, mediante a fé em Jesus Cristo. Dito isto, eu quero trazer algumas aplicações práticas. Eu pulei uma parte ali, mas vamos para frente. Eu quero trazer algumas aplicações práticas, só pensando o que eu deixei para trás. Paulo, ele vai apresentar também a sua consciência quanto à evangelização. Ele vai dizer que, quanto a mim, eu me considero um devedor, uma vez que eu fui alcançado por Jesus. Me pesa esta responsabilidade, e é por isso que eu estou pronto para anunciar o Evangelho. Esta é a consciência que nós temos que ter quanto à evangelização. Sempre temos que estar prontos, porque nós fomos transformados por este Deus maravilhoso, que um dia nos amou para a salvação antes da fundação do mundo. Como aplicação prática, diante das verdades expostas aqui, algumas atitudes nós temos que ter. A primeira delas é de constrangimento. Sabe por quê? Eu falo por mim, você responde por você. Todas as vezes que eu chego diante de alguns textos, como esse aqui, eu me deparo com uma verdade muito clara que me dá alguns tapas na cara, ao dizer para mim, você está muito longe disso. Você precisa melhorar. Segunda atitude aqui, é que uma vez quando a gente tem essa consciência de que nós estamos um tanto quanto fora do eixo, é de confessar e de arrepender. Senhor, de fato, tem muito tempo que eu não falo do Senhor, e nem sei a última vez que eu falei de alguém para o Senhor, que pelo menos convidei alguém para vir à igreja. Mas eu quero confessar o meu pecado para o Senhor. Eu estou arrependido e eu vou mudar. A outra atitude, irmãos, é diante disso, sabendo que uma vez quando nós confessamos, nós temos um perdão recebido de pronto, nós temos que louvar e adorar a Deus. A despeito de nós, Ele nos ama. A despeito de nós, o Evangelho segue adiante. A despeito de mim e de você, pessoas estão sendo transformadas e convertidas a milhões de milhões todos os dias. Em países que o Evangelho é proibido, como a China, sabe, que é um dos países onde o Evangelho mais cresce hoje. Por isso, algumas aplicações práticas para a minha vida e para a sua. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos afirmando que nós cremos que a mensagem do Evangelho é poderosa para salvar.
Se eu não creio nessa mensagem, eu não vou anunciá-la. Concorda comigo? Mas se eu creio que ela salva, eu vou anunciar ela. Eu vou pagar o preço. A tempo e a fora de tempo. É melhor obedecer a Deus do que a homens. Mas eu também, e você, nós estamos afirmando que nós cremos também que este evangelho é poderoso para condenar. Nós não vamos ficar revoltados com Deus pelo fato de alguns dos nossos, que estão muito próximos de nós, não estiverem neste rol dos eleitos. Porque isso acontece. Acontece comigo e acontece com você. Meu pai sempre disse para mim que a decisão de ser crente, na mente deles é assim, né? A gente ser crente é o melhor caminho que eu escolhi para a minha vida. Ele vai fazer 88 anos, sexta-feira, dia 10. Acho que é sexta, dia 10. E até hoje ele não se rendeu ao evangelho. Não por falta de anúncio, não por falta de testemunho, mas eu oro todos os dias, e Deus é testemunha, que eu oro todos os dias para que Cristo alcance. Para que Cristo possa transformá-lo, convertê-lo para a glória dele. Porque eu sei que esta é uma obra toda do Deus Trino. Também, quando nós agimos assim, nós cremos que a mensagem do evangelho é poderosa, ao ponto de nos tornar filhos de Deus, por meio da obra vitoriosa de Cristo na cruz do Calvário. Nunca esqueça disso. Não há mérito nenhum em nós, mas aqui estamos. Aqui estamos por graça de Deus. Alguém tinha que pagar um preço, Jesus pagou. E por fim, quando nós agimos assim, nós estamos também afirmando que a mensagem do evangelho é poderosa para normatizar as nossas condutas no dia a dia, no cotidiano. Para que o nosso testemunho, a nossa fé, alcance o mundo. Chegue lá nos confins da terra e diz: conheci um povo que se reúne na igreja presbiteriana no Jardim Goiás, que a fé deles chegou até nós, confim do mundo. Que Deus nos dê graça suficiente para que nós possamos alcançar este nível. Oremos. Deus, diante da tua palavra que é viva, eu peço para que o Senhor possa aplicar a tua palavra ao coração de cada irmão, cada irmã aqui presente. Porque nós sabemos que é por meio da tua palavra que o Senhor edifica a nossa vida, a tua igreja. Mas eu também peço para que o Senhor, na tua graça, amor infinito, possa agora, neste momento, se alguém aqui, nesta noite, que se encontra conosco, ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, que ele possa fazer isso agora, por meio da fé, e ser justificado mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e tê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Oramos no nome de Jesus, amém.